todos e a todas, bem-vindos. Acho que dispensa apresentações, né? A gente já está aí em diversas rodadas, em algumas delas eu fiz aqui a abertura institucional, sou Patrícia, diretora da Comunitas. Como vocês sabem, a gente vem aí como parte da nossa jornada de plano de metas, felizes, né? A gente concluiu, e mais do que pensar carinhosamente nas temáticas que a gente ia trazer para vocês, o que a gente queria apresentar, a gente está feliz de poder oferecer essa mentoria extra hoje, respondendo especificamente às demandas que foram trazidas por vocês. Então, essa é a primeira mentoria extra, eu já vou apresentar o Flávio, e lembrando que ela será a primeira de uma série de outras. Essa quinta-feira a gente também tem uma que vai tratar de Previdência, com o secretário de Finanças, ex-secretário de Finanças de Campinas, o Tarcísio Sintra, que estava até agora a última gestão do prefeito Jonas Donizete. E na próxima semana teremos a data, a gente vai confirmar para vocês, mas um evento aberto sobre reforma administrativa e por aí vai. Então, para a gente é muito importante manter esse contato que foi iniciado nas mentorias e agradecer a participação de cada um de vocês em todo esse processo. Bom, sem mais delongas, eu acho que a gente está bem feliz, porque assim, acho que um grande ativo da Comunitas é a nossa rede de líderes e gestores públicos. Então, quando a gente recebeu essa demanda de aprofundar e tratar a questão de convênios, a gente não podia pensar em outra pessoa que não o Flávio Rabetti. Ele é diretor de convênios e contratos da Prefeitura Municipal de Campinas, bolsista nosso, fez o curso de Master em Liderança e Gestão Pública do Centro de Lideranças Públicas. Então, para a gente é um prazer, já nos apoiou em diversas oportunidades e está aqui para dividir o conhecimento deles com vocês. Aproveitem. A gente tem 1 hora, né? Um pouquinho menos agora, mas a gente vai até 19h30, e a ideia é fazer um bate-papo mesmo. A gente está com um grupo menor, o Flávio vai contar e compartilhar da experiência deles, e a gente quer que vocês tragam as suas dúvidas para que esse bate-papo fique ainda melhor, tá bom? Flávio, o microfone é teu. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Boa noite a todos. Em nome da Comunitas, eu quero agradecer a presença de todos nesse momento que a gente está passando, um momento difícil, né, mundialmente aí falando, e no Brasil, como sempre, as coisas parecem que se agravam cada vez mais, né, e então vocês estão de parabéns, que apesar desse momento, como gestores, têm buscado se capacitar, buscando conhecimento. Tanto aqui agora essa 1 horinha, a gente sabe o quanto é difícil alguém se dedicar 1 hora para absorver conhecimento. Então, eu quero agradecer e, desde já, me coloco à disposição de todos. Depois dessa 1 hora, se precisar do Flávio, pode acionar Comunitas, pode me acionar diretamente, não tem problema, a gente aqui somos parceiros e eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e a gente faz um Brasil melhor, que é o nosso ideal, né? O meu objetivo como líder é ter um Brasil melhor, é ver meus filhos, meus netos crescerem num país com menos desigualdade e um país bem melhor do que a gente está hoje. Meu nome é Flávio, como a Patrícia falou, sou diretor de convênios e contratos na Prefeitura de Campinas, eu estou na Prefeitura desde 2013 e atuo nessa área de convênios, gestão de convênios, captação de recursos, desde 2010. Então, desde 2010, vim de um outro município, a convite do prefeito à época, em 2013, para Campinas, e continuei na prefeitura, estou como diretor agora, já tem um bom tempo. Agradeço demais as oportunidades que eu tenho, a Comunitas é uma grande parceira, tive a oportunidade de realizar uma gestão pública pelo CLP, com módulo em Oxford, pela Comunitas, né? Então, ela acredita aí, a gente vai nos empenhando para dar o retorno também, né? Como a gente fala, né? Nos ajudando. Feliz demais, mais uma vez ressalto por vocês estarem aqui, e quero conhecer um pouquinho de vocês. Vamos aqui fazer uma hora dinâmica, tá? Não quero só eu ficar falando. Quem trabalha aí nessa área de captação de recursos, gestão de convênios, por favor, pode passar aí os casos, as dúvidas. Quem não trabalha e está com dúvida, como que segue, como que se estrutura, qual é a norma, qual é o fluxo, qual é a governança, por favor, estou à disposição. E aqui eu vou passar para vocês casos mais práticos que a gente teve êxito, e principalmente os casos que não deram certo. Que a gente lembra mais do que não deu certo do que deu certo, né? A gente aprende mais com o que não deu certo.
Então, eu quero aí passar para vocês também, para vocês não efetuarem aí os mesmos procedimentos que foi efetuado aqui, no qual não conseguimos ter êxito aí nas políticas públicas, né? Eu trago aqui para vocês, como primeiro ano de governo municipal, que eu senti lá atrás, três desafios, né? Três desafios para vocês, que é o seguinte: o primeiro desafio que temos a respeito dos convênios é a questão da gestão do conhecimento. A prefeitura, a maioria das prefeituras, e isso não foi diferente com Campinas, ela tem poucos técnicos que tenham conhecimento abrangente acerca da gestão dos convênios. Trabalhar com convênio, ele é muito dinâmico. Ele não é como um departamento de licitação, um departamento de contabilidade, que é regido por uma norma específica, e ali você consegue seguir um fluxo. Convênio é totalmente diferente. Ele tem várias normas e depende muito da origem do recurso para que você possa seguir um fluxo, um procedimento a cuidar desse recurso e empregar ele corretamente para a população. Vou dar um exemplo prático aqui. Se temos uma emenda parlamentar que ela é oriunda de obras e serviços de engenharia, geralmente esse repasse ele torna-se um contrato de repasse que o governo federal ele faz um chamamento público, contrata uma instituição financeira. Hoje, 99% dos casos é a Caixa Econômica Federal, que ela é mandatária desse recurso. A complexidade para a gente executar esse convênio advindo desse recurso para obras e serviços de engenharia é muito maior do que quando eu recebo uma emenda parlamentar para a saúde, um exemplo, para o Fundo Municipal de Saúde, para média e alta complexidade, para a rede hospitalar. Então, eu tenho, veja, são emendas, pode ser a emenda do mesmo deputado, eu tenho fluxos diferentes, eu tenho processos diferentes, e internamente eu preciso capacitar os envolvidos nessa área para que eles saibam disso. E o que acontece muito, e eu senti isso quando comecei a trabalhar com convênio, é essa deficiência enquanto ao conhecimento dessa amplitude de normas que tem. A gente está num momento hoje no Brasil, desde 2009, ali, 2018, no qual os parlamentares, através das emendas especiais, as emendas impositivas, e depois de 2009, no final de 2009, as especiais também, eles têm a grande função de ter essa barganha com o governo federal. Eles têm agora um recurso em suas mãos que são recursos vinculados, ou seja, não é mais discricionário. O governo federal obrigatoriamente tem que colocar esse recurso para os parlamentares. O recurso ele é 1,2% da receita corrente líquida. Todos os parlamentares têm direito a essas emendas e elas podem ser com finalidade específica ou especial. Veja, então, eu tenho ali que entender como que funciona o orçamento do governo federal, entender a normativa que rege essas emendas para eu conseguir trabalhar tanto na captação e, pior, na gestão. Que muitas vezes a gente consegue captar o recurso e a gente não consegue fazer a gestão e acaba perdendo o recurso. Então, o primeiro pilar dos desafios que eu trago para vocês é o conhecimento. Hoje, existem muitos cursos gratuitos. A ENAP é um exemplo, a Confederação Nacional dos Prefeitos é outro, que traz cursos gratuitos de ótima qualidade para que gestores que trabalham com convênio consigam aí estar fazendo a sua operacionalização e a sua gestão em cima daqueles recursos. Então, o município tem que gastar muito dinheiro, fica pagando curso para operacionalização na plataforma Mais Brasil, no Sismob da Saúde, no CIMEC do FNDE, por aí. Não, existem cursos gratuitos para isso. Eu faço parte da Rede Mais Brasil do Ministério da Economia há 3 anos, e a gente tem um desafio de multiplicadores, que é passar o conhecimento gratuitamente para vocês através do ENAP, para que vocês possam absorver e o município não tenha gasto. É claro que você tem o outro lado das empresas que lucram com isso, mas a gente, no momento que a gente está vivendo, e desde 2015 a gente está vivendo um momento muito pesado em ficar gastando recursos, se existem cursos de excelente qualidade para os municípios gratuitos, né? Então,
Tendo por base o conhecimento, um outro desafio é o mapeamento. Acerca do mapeamento, eu vou disponibilizar para vocês, através da Mariana, ela vai compartilhar com vocês depois o documento, que é um documento no qual vocês têm que fazer, principalmente o primeiro ano de governo. O mapeamento, tanto da gestão interna, a gente chama aqui de stakeholders internos, como dos atores externos, que a gente chama de stakeholders externos. A gente precisa ter um mapeamento de quais potenciais deputados podem encaminhar emendas, quais potenciais ministérios trabalham com políticas públicas no qual podemos apresentar projetos e buscar o recurso, quais potenciais secretarias do seu estado têm recurso para determinadas finalidades e políticas públicas que vocês têm. Em cima desse mapeamento, você consegue ver o que tem ruído, o que vai ser fácil de lidar, aonde eu vou buscar, o que eu preciso descobrir, me aprofundar mais. Então, todo o mapeamento que eu preciso ter, como primeiro ano de gestão, é essencial, para que eu possa ali ter o caminho das pedras em buscar os recursos. Não há uma varinha de condão ou um passe de começo, meio e fim de procedimento, como buscar recursos. Isso não existe. Quem vender isso está vendendo errado. Existe uma dinâmica, e essa dinâmica ela envolve muito o mundo político do nosso país, nesse momento, no momento que você vai buscar o recurso, e a gente tem que ter esse mapeamento para saber onde eu vou buscar. Um exemplo aqui prático, eu gosto sempre de colocar exemplo prático para a gente guardar na cabeça e ficar mais simples, porque a gente começa a criar imagem e não esquece mais dos exemplos. No momento que a gente está vivendo de pandemia, eu consigo buscar políticas públicas sanitárias com projetos adequados para o meu município. Eu tenho certeza que o Ministério da Saúde ele tem projetos para essa finalidade. Então, veja, eu aproveito aquele momento, aquela janela de oportunidade daquele momento e busco recursos para isso. Um outro exemplo, vocês lembram ali quando o Rio de Janeiro sofreu um incêndio no museu e acabou que, sendo aí, a semana inteira a gente ficou vendo as imagens lá do museu pegando fogo, né? A partir desse momento surgiram programas no governo federal para que os municípios adequassem os seus espaços tombados com as diretrizes de acordo com as normas do Corpo de Bombeiro e de acordo com o bem tombado. Por ser bem tombado, ele é um pouco mais complexo. Então, eu conseguiria dinheiro. Se eu tenho biblioteca tombada, museu ou algum equipamento público que é tombado, eu consigo, naquele momento, eu estava conseguindo recursos por conta daquela janela que surgiu de oportunidade, no qual verificaram que o que aconteceu no Rio de Janeiro poderia ser um efeito cascata para vários outros municípios. Então, esse mapeamento é essencial. É o segundo desafio que temos. O terceiro desafio é a questão do planejamento. A gente precisa sentar, como vocês estão fazendo agora aqui, e planejar o nosso governo, as nossas políticas públicas prioritárias, de acordo com o que com o que é necessário para o governo. Um exemplo, para ficar mais prático. Não adianta nada chegar uma emenda parlamentar para você construir um teatro, sendo que a sua necessidade de política pública é a construção de centro de saúde. E um teatro, depois você não tem nem recursos para custeio e para manter. Não adianta nada chegar recursos para atenção básica aí da saúde, né, para o PAB, para a saúde, se a sua dificuldade hoje, enquanto município, é para a rede hospitalar em virtude da Covid. Só um planejamento é que eu consigo medir e ver isso para buscar o recurso. Acontece muitas vezes do Ministério ou parlamentar, tanto estadual quanto federal, encaminhar para o município o que ele bem entende, o que ele quer ali, ele tem um nicho de votos ali, né, a população que votou nele, então ele precisa ali encaminhar os recursos, mas acaba encaminhando errado para uma finalidade que não é do município, não é do governo, não é aquela política pública. Pior, o prefeito acaba aceitando aquilo para não se desentender como parlamentar, e você acaba gastando ali hora homem em um projeto que, no final, a efetividade e o impacto desse projeto é ínfimo, e não é a sua prioridade, a sua política pública prioritária para aquele momento de governo. Então, o planejamento, ele é essencial.
Através desse planejamento, eu criei um framework no qual as secretarias, as pastas, elas devem lançar ali o porquê que aquele projeto é prioritário, qual é o impacto na população daquele projeto ou daquela política pública e o quanto que a estimativa de valor do quanto que ela vai custar. Esse framework eu vou passar para a Mariana também, junto com o mapeamento, para vocês trabalharem em cima dele. E tem todo depois ali as explicações de cada item, como que tem que colocar. Em cima desse framework completo e preenchido, de acordo com o seu município, aí com as suas pastas, você consegue buscar junto ao governo federal, através de uma janela de oportunidade, ou não. Através do mapeamento, você senta com o deputado, com o ministério, apresentando que você precisa daquele projeto, daquela política pública. E você vai apresentar a efetividade daquilo, o quanto que ele vai ser efetivo para a população. Então, fica mais fácil, a partir do momento que você mensura o parlamentar ou o governo, em si ele consegue ter um olhar diferenciado do que aquele cara que só bate na porta do governo federal e do parlamentar sem nada em mãos, pedindo recurso. E ele nem sabe por que ele está pedindo recurso. Quando você tem esses elementos em mãos, que é o framework, você consegue ali estar discursando tecnicamente com o governo ou com a assessoria do parlamentar, mostrando quanto aquilo é necessário para vocês. Bom, então são esses os 3 desafios que eu coloco para vocês. A questão da gestão do conhecimento, o mapeamento institucional da organização, da prefeitura, e a elaboração de um planejamento como um todo através do framework, para que vocês consigam captar os recursos com dados, ali levantamentos empíricos ou não, com dados em mãos, para mostrar a efetividade daquele recurso que vai ser empregado no município. Perfeito? Antes de partir, eu quero partir para a próxima etapa aqui, né? Quero passar para vocês e quero ouvir um pouco de vocês aí, qual que é a realidade do seu município. Cada município ele tem ali em especial uma realidade. De forma macro, a gente vive a mesma realidade. Eu tenho um problema de projeto, eu sei que muitos municípios também têm, mas existem algumas peculiaridades, e é isso que eu quero ouvir de vocês. Um pouco da fala do lado daí, do que vocês quero sentir um pouco a dor de vocês enquanto municípios nessa questão dos convênios. Podem ficar à vontade aí. Tatiana, que está com o microfone. Você queria falar, Tatiana, aqui no microfone? Não, não, desculpa, eu acabei de entrar e o microfone estava aberto, eu já desliguei. Não, sem problema. Vamos aí, gente. Preciso ouvir vocês também aí um pouco da dor de vocês enquanto município. Flávio, eu acabei de entrar, eu não sei do que você está falando, dos convênios, eu acabei de entrar na prefeitura, preciso de ajuda, vamos aí. Bom dia, tudo bem? Está me ouvindo? Ô, Diego, estou ouvindo. Joia. Primeiro, né, Diego Crentes, eu sou prefeito de Ibiraçu, aqui no Espírito Santo, uma cidade pequena. E o que a gente vê assim recorrente na questão é muito do atira para tudo que é lado, né? As gestões anteriores elas vinham não focando muito aquilo que é realmente necessário no município, e aquilo que você chega, tudo é sim, né? E aí é aquilo que eu falo sempre, você tem que pensar no custeio, não adianta só, até recurso para grandes obras você consegue facilmente, e aí depois vem todo o custeio da máquina pública de implementação dessas ações, dessas estruturas que são vindas, né? O governo federal e o governo estadual geralmente não são muito bons em custear despesas correntes, né? É mais de construção, né? Aquilo que dá visibilidade política. Então, o município pequeno tem que abrir o olho, porque senão a gente começa a correr atrás só de convênio para construção de creche, unidade de saúde, e depois não calcula o impacto disso, né, nas despesas fixas aí, com custeio com pessoal, e material, insumo, né, equipamentos, essa coisa toda. Assim, eu acredito que a gente vive a mesma realidade de todos os municípios, que é a ausência de projetos, de um escritório de projetos, né? Eu peguei a prefeitura numa situação onde só tem um engenheiro e um arquiteto que fazem esses projetos,
E às vezes você vê muito, alguns convênios que eu herdei, eu vejo muito que você solicita o convênio, monta um plano de execução simples, um cronograma de execução simples, né? Um memorial descritivo, e depois se pensa no projeto. Aí você recebe um convênio depois cheio de erro, e você só faz o arquitetônico, um memorial descritivo ali, básico, e aí quando você vai para a execução, você vê que está repleto de erros, porque a coisa foi assim, chegou a solicitação de convênio, de emenda de deputado, sai correndo e faz tudo que tem que fazer na hora, porque não pode perder a verba, senão o vereador te xinga, senão o parlamentar acaba ficando bravo com você, que você não correu atrás. Eu meio que cortei isso. Falei, olha, para mim urgente é tudo que não foi feito em tempo hábil. Então o parlamentar esses dias até me ligou, ficou meio de mal comigo, que eu falei, olha, não quero convênio não. Desculpa, mas para essa área aí não é minha prioridade, você pode dar para outro município, que eu estou satisfeito, agradeço o senhor. Então, eles não estão muito acostumados a ouvir isso, né? O Brasil é feito de política. E aqui, assim, recebi convênios que é gritante. Eu recebi um convênio para pavimentação de ruas que não prevê a drenagem. Então, o convênio fala lá que são ruas não pavimentadas, mas que tem drenagem. Qual rua no meu município não pavimentada que possui drenagem? Então, não faz sentido. Como é que eu vou fazer o calçamento da rua? Quer dizer, se ela não é pavimentada, é óbvio que ela não tem a drenagem. Então, quem foi a mente brilhante que solicitou um convênio e conseguiu dinheiro para isso? Então, estou com um problema na mão, o vereador me pressionando, achando que eu estou com dinheiro em conta para fazer, e eu tenho que fazer a drenagem, porque sem a drenagem eu não faço a execução desse calçamento. Então, assim, você pega umas bizarrices tremenda e bota a gente em dificuldade. Mas eu acredito que isso é a realidade de todos os municípios, não é diferente aqui. A questão documental também é um problema muito sério. Assim, se não abrir o olho para essa questão de documentação, em poucos meses você está negativado, né? E você não consegue fazer. Então, eu estou adotando uma cautela de priorizar alguns projetos e pedir realmente para fazer projetos robustos para esse primeiro ano de mandato, para estar correndo lá em novembro, dezembro, atrás de emenda parlamentar, atrás daqueles recursos perdidos lá em Brasília, né? Que fica muita gente que não conseguiu entregar documento, não conseguiu deixar os convênios redondos e vai para fundo perdido. E aí dezembro é a melhor data para você correr aí do que está sobrando no orçamento da União. E aí eu estou nesse patamar, estou correndo atrás de saneamento básico, que há muito tempo, diz que não dá voto, mas ninguém resolve aqui. Se Deus quiser, em 4 anos, me dá competência aí para conseguir resolver isso aqui. Eu agradeço aí, Flávio. Eu que agradeço, Diego, e muito boa sua fala, viu? Quanto ao custeio, você tem razão, e olha só, é a realidade mesmo. Quando a gente estava lá atrás e vimos que só parlamentar, ou o próprio governo querendo encaminhar recurso para a construção, a gente chamou de síndrome de Maluf até a época, a gente pensou e falou, como que a gente vai pedir recurso para custeio, para parlamentar, porque ele quer fazer política com aquele recurso, né? O que a gente fez? E deu super certo, Diego. Assim que chegava os recursos do parlamentar para custeio, ele é muito mais fácil de você executar, né? Principalmente o custeio para a saúde. O prefeito gravava um vídeo agradecendo o parlamentar, porque se você fizer documento, vai para a assessoria do parlamentar, ele não quer isso, ele quer, ainda mais hoje, né, para a questão da rede social. O prefeito gravou um vídeo para o parlamentar, até teve agora uma senadora aqui do estado de São Paulo que encaminhou também recurso, o prefeito atual fez a mesma coisa, e grava um vídeo falando, agradecendo e falando que para onde foi empregado esse recurso. Foi super interessante. Desse da senadora foi aqui para o hospital de campanha, então ele acabou agradecendo ali o recurso que a senadora mandou, e depois a gente verificou que na rede social dela ela havia colocado. Ou fazer uma plaquinha agradecendo também, um exemplo, o saneamento, né, que ninguém vê, mas é necessário. Fazer uma plaquinha agradecendo também o deputado ali quanto aquele recurso para o saneamento. E deu super certo. Hoje, a gente aqui não precisa mais de grandes recursos para construção. A gente precisa manter o que tem, porque o recurso que tem hoje em caixa não dá para manter o que tem. A gente tem um déficit previdenciário aqui muito grande.
Então, o pedido é para os parlamentares para essa questão do custeio mesmo, e as emendas especiais também vieram aí para ajudar quanto a isso. Só que como fazer com que o parlamentar continue encaminhando? É essa relação institucional. Parte do mapeamento primeiro, e depois essa relação institucional com o parlamentar, sempre agradecendo, divulgando, publicando, independente se é um parlamentar do PSDB, do PT, do PCdoB. Aqui a gente não faz diferença por conta disso, para sempre vir o recurso para o principal cliente, né, Diego, no caso, que é a população. Alguém ia chamar também? Acho Eu que era tive a Pedrina. sensação que era Pedrina, Isso, Pedrinho, isso mesmo. Olá, tudo bem? Tá me ouvindo? Está muito baixo, Pedrina, mas a gente estou conseguindo ouvir, só que está baixo. Tá melhor um pouquinho? Tá. Então, boa noite. Eu sou de Itabira, interior de Pernambuco, e entrei nessa função desde o início dessa nova gestão, em 2021, e não sabia nem o que existia a palavra convênio, o que seria. Então, está sendo muito desafiador, porque eu não tenho base nenhuma, eu tenho uma formação e tenho especialização em gestão e coordenação, porém é algo totalmente diferente. Então, demorou muito para me familiarizar com os números de convênio, com o FEM, com a plataforma Mais Brasil. Então, está sendo tudo muito, muito difícil. Entendeu? Como é que vai atrás dessas emendas? Como é que a gente faz para não perder prazo? Mas, porém, na fala do Diego, eu entendi, já percebi, e desde que eu não entrei, que tudo que coloca no sistema, tudo que aparece nem sempre é bom para o governo. Porque vai custar caro, às vezes o município não vai ter como manter o que foi pedido. Hoje a gente está tendo uma dificuldade muito por não ser o município de vocês receberem um carro, um Jeep para a guarda municipal, que aqui em Pernambuco teve um parlamentar que fez essa doação desses automóveis. E a Itabira recebeu na outra gestão 10 automóveis. E eles custam muito caro, porque eles bebem demais. A cidade não tem necessidade de 10 carros, então fica a despesa de IPVA, de manutenção, de gasolina, de tudo isso. Então, diante desses carros, eu já percebi que tem que prestar atenção que tudo que vem, às vezes, o município não comporta. Às vezes, em vez de se tornar algo bom para o município, se torna algo que vai custar e que vai tirar de um lugar que está faltando. No caso da gente, a saúde, que a saúde aqui é muito precária. Entendeu? Então, eu queria mais me familiarizar com essa questão de como é que eu vou atrás de recursos, como é que eu faço, qual a porta certa, onde bater, entendeu? E depois, não sei se nessa live vai apresentar, mas depois eu queria saber como alimentar o sistema. Tanto a plataforma Mais Brasil, como o Sicom. Certo? Obrigado, Pedrina. Vamos lá. Quanto à destinação do recurso no que não é efetivo, foi a minha fala lá atrás, né, da gestão do conhecimento, e também o framework, para que não ocorra isso. O cara está mandando, está fazendo adesão aí para carros que, partindo do princípio da economicidade, não vale a pena, né, para o município. O framework vai te ajudar muito nesse sentido, vai ajudar vocês, porque nele, essa estrutura que eu vou encaminhar para vocês, ali você vai colocar a política pública que você precisa de fato para o seu município. Você colocou aí, Pedrina, que vocês estão precários na saúde, né? Então, você vai elencar lá o que você precisa para a saúde. No caso, se for uma construção, ou até aquisição, um investimento, né? No caso do carro aí, tem uma pergunta lá que é assim, como que você vai fazer para manter isso? Você tem recurso para manter isso? Você vai construir um hospital no município, você tem recurso para manter o hospital? A construção do hospital hoje, um hospital médio aí, ele fica em torno de 5 a 6 milhões.
é o dobro o custeio dele por ano. Você tem esse recurso para manter esse hospital? Então, nesse documento, já vai ajudar muito vocês quanto à elaboração e planejamento de projetos prioritários, mas também vai demonstrar lá como que você vai executar esse projeto. No caso de uma construção, depois como que você vai manter, né? Acerca, já abro para você, Denis. Acerca da Plataforma Mais Brasil, a Plataforma Mais Brasil, ela surgiu, foi o SICONV, o Sistema de Convênios, lá em 2009, no governo do Lula, né, 2009, foi uma exigência da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União que existiam convênios que não estavam sendo analisados desde 1985, antes da Constituição Federal. Então, a CGU com o Tribunal de Contas viram essa deficiência do governo federal e apontaram a necessidade de ter um sistema. E aí surgiu o SICONV em 2009. O SICONV, Pedrinho, ele veio, a partir dos anos, se aperfeiçoando. Então, no primeiro momento, lá no governo Lula, que a gente chama aqui o governo, por conta do SICONV também, e da situação financeira do país à época, né, com o PAC, com o recurso do Orçamento Geral da União de grande vulto, foi aonde a gente conseguiu bastante convênio aí em nível Brasil. No primeiro momento, o SICONV ele era uma plataforma no qual você alimentava a sua proposta ali. Então, o que você fazia no papel ali, o plano de trabalho e mais a captação, você começou a fazer no sistema. Num segundo momento, o sistema, em 2013, já migrou para que os pagamentos oriundos desses convênios de transferências voluntárias fossem feitos via sistema. Então, tudo que eu celebrei de 2013 para frente, eu consigo pagar via sistema. E ele veio se aperfeiçoando. Hoje, eu consigo fazer até a migração do processo de compra, um pregão eletrônico, que é exigido por decreto, né, para a plataforma sem ficar preenchendo. Eu consigo fazer um upload desses documentos. Então, veja, ele partiu de isso que é bom no convênios também, para quem trabalha especificamente só com um convênio, né? Você conhece todas as áreas, você conhece desde a fala lá do nosso prefeito aí, da drenagem, eu conheço muito bem, apesar de não ser engenheiro, porque você trabalha no dia a dia com o pessoal de projetos ali. Eu trabalho com o pessoal da assistência nas políticas públicas essenciais, então eu sei um pouco também daquela área. Da saúde nem se fala, dos recursos que vêm. Então, o bom do trabalhar do convênio é isso, essa dinâmica que você fica presa a uma coisa só. Você trabalha desde a captação do recurso, a prestação de contas final, e aí você passa por diversas áreas da prefeitura. Até para montar o plano de governo do prefeito aí. Pode ter certeza, viu? Que a expertise que vocês vão ter trabalhando com esses recursos, quem trabalha sabe muito bem disso. Bom, e aí, então, voltando na plataforma, hoje a plataforma está muito avançada. E todos os tipos de transferências da União, eles querem colocar na plataforma. Por isso que eles tiraram o nome de SICONV, hoje chama Plataforma Mais Brasil, porque se você entrar lá, você vai ver que tem recursos fundo a fundo, recursos de transferências especiais, recursos de transferências voluntárias e recursos. Hoje ele separou a voluntária, ele colocou em discricionária e legais, na mesma aba. Então, veja, a capacitação dessa plataforma, para quem trabalha, é o pontapé inicial, vamos dizer assim. E, Flávio, preciso gastar 4, 5 mil reais para fazer um curso desse? Não. Lá na ENAP do governo federal, a Escola de Governo do governo federal, ENAP, existem cursos da plataforma nível 1, nível 2 e nível 3, no qual é um curso com uma excelente qualidade que vai ensinar vocês a estar manuseando a plataforma. Tá? Porque o problema não está em manusear a plataforma. É claro, a gente não conhece a ferramenta, como se fosse declarar um imposto de renda e eu não conheço a ferramenta para declarar. Você se perde mesmo. Mas a partir do momento que você tem o conhecimento da ferramenta, aquilo ali fica simples para você. E você vai trabalhar diariamente com aquilo, né? Trabalhando já, né? Então, você vai ali se aperfeiçoando. O problema que eu vejo é no planejamento e na questão das normas. O planejamento, como vocês estão dizendo aí, a falta de planejamento no lidar com os recursos, tanto na captação, como na sua execução, né, na sua gestão, como a falta de conhecimento das normas. Eu sei a portaria 558, que acabou aí no ano passado, né, no ano retrasado, a portaria 558, que
ela entrou ali, mudou alguns artigos da portaria 424, que era a portaria 507 anterior. Então, veja, tem lá desde a portaria 127 de 2012, se eu não me engano, e aí você vem com a 507, com a 424, agora com a 558. Eu preciso ter conhecimento dessas normas. E aí excetuam-se as normas da saúde, da assistência e por aí vai. Mas é o papel dos convênios. Então, a gente precisa ter esse conhecimento, né? Por isso que eu bato muito nessa tecla. Como buscar, Pedrina? Não existe uma fórmula para esse tipo de captação. A partir desse mapeamento que vocês vão receber também, e a partir do momento em que seu município vive com os parlamentares e o momento que o Brasil vive. Não adianta eu querer recurso hoje de grande vulto no governo federal, sendo que os caras, primeiro que nem votaram o orçamento deles ainda, né? As medidas, as pautas econômicas estão todas travadas, né? Então, hoje o governo federal também não tem recurso para esse tipo. O Diego me corrige aí, mas hoje eu consigo grandes recursos só com operação de crédito. Só se eu endividar o meu município através de uma operação de crédito, que vários municípios não conseguem mais por conta de capacidade de pagamento. Então, veja, eu tenho que saber o momento que eu estou vivendo e aproveitar essas oportunidades que existem ali junto aos parlamentares, que hoje é o principal foco para vir recursos para o município, que é uma despesa obrigatória do governo federal, o parlamentar precisa enviar o recurso, é onde eu vou buscar, então, essa oportunidade. Diego, você tirou o som, você quer... Não, só concordar com você. A capacidade de endividamento dos municípios é muito pequena. Eu mesmo aqui estou num projeto vou trocar todo o parque de iluminação pública meu por LED, e aí eu vou captar o recurso, mas eu vou pagar com COSIP mesmo, com a própria conta de iluminação pública, já fiz o cálculo todo já, e vou pegar recurso para fazer, porque seria o caminho mais fácil e eu ter um financiamento que se paga. Agora, vontade não nos falta de fazer por conta própria. Agora não consegue nem sonhando. É verdade. Denis, quer falar? Quero sim. Oi, tá me ouvindo? Certo. Perfeito, meu amigo, perfeito. Certo. Meu nome é Denis, sou do município de Jutimon e trabalho há 8 anos no município com monitoramento dos convênios, né? Então, queria falar um pouco da nossa experiência aqui no município de Jutimon. Bom, eu trabalho com o SICOM, na época SICOMV, né, que agora é Plataforma Mais Brasil, desde o início, quando foi concebido em 2008, né, pela questão da orientação da CGU, TCU, né, fiz o primeiro curso na época de SICOMV com o Neto, que foi um dos programadores do SICOMV, e a equipe dele, né. Então, acompanhei um pouco de todas as passagens da legislação e dos cursos também que, à época, o Ministério do Planejamento, no início, fez muitos cursos, né, presenciais, né? E também para me atualizar, fiz também o do ENAP, para ficar me atualizando da legislação, das alterações, porque desde que o SICOMV iniciou, houveram muitas mudanças, né? Que hoje, basicamente, quando você está no sistema, ao mesmo tempo que você está executando, você está prestando contas, colocando toda a documentação. Isso aí mudou muita coisa, né? Então, basicamente, o nosso setor de monitoramento, ele tem uma transversalidade com todas as secretarias para enxergar as demandas do município, né? Então, a gente conversa um pouco com cada área para enxergar as demandas, né? Diante das demandas, diariamente, nós entramos no SICOMV para consultar os editais que estão abertos, né? E à medida que um edital esteja aberto, baseado nas demandas que nós já temos, que nós já temos postas pelos secretários, pelas pastas, a gente propõe e cadastra as propostas, né? A proposta, plano de trabalho, cronograma físico, desembolso, toda aquela documentação que a plataforma Mais Brasil exige. Então, nossa experiência basicamente é essa: conversar com as secretarias, enxergar as demandas, observar diariamente os editais que estão abertos, né?
Isso aí, até no acesso livre pode ser feito isso, não precisa nem de senha. Propõe, elabora as propostas e acompanha. Quando a proposta, caso seja contemplada, que nós conseguimos muitas propostas que fossem contempladas. Alô? Está me ouvindo? Pode continuar, pode continuar. Então, certo. Então, quando a proposta é contemplada, aí passa para a execução. Aí a gente acompanha o secretário na execução. Então, nosso trabalho inicial, conversar com a secretaria, ver a demanda, ajudar a secretaria a construir o plano de trabalho baseado na estrutura do SICOMP, né, o projeto e o plano de trabalho baseado na estrutura do SICOMP, da plataforma Mais Brasil. Depois passa a bola para ele para a questão da execução, para a pasta específica, acompanha toda a execução junto com a pasta específica e depois o convênio volta para o nosso setor para a prestação de contas final, que é só um arremate de prestação de contas final para que a gente possa concluir, né? Fazer a devolução do saldo e do convênio e os ajustes necessários e concluir a prestação de contas. Então, um pouco da nossa experiência que a gente tem são essas. Eu acho que todo mundo aí, de todas as prefeituras, basicamente trabalham com obras, né? Que é o nosso caso também. A grande parte dos convênios que nós tivemos e temos no governo federal são de obras, de pavimentação, de mobilidade, né? De construção de centros de atenção especializada à saúde da mulher. Né? Então, a maioria das nossas obras são essas, com a exceção de raríssimas ocasiões, como projetos de capacitação de mulheres, um inventário cultural de grupos culturais e movimentos culturais na cidade, mas tirando e questão de estação da juventude também. Tirando esses 3 projetos que são que não são tão que não são projetos mais técnicos, não são projetos de obras, né? São de serviços à população. Então, grande parte é de obras. Então, um pouco da nossa experiência é essa, né? Antes de trabalhar com os convênios e antes de trabalhar com o poder público, eu trabalhava muito no terceiro setor e por isso também que, atualmente, nós não tentamos captar os recursos só no poder público. Nós temos um cadastro de entidades no município que a gente ajuda e auxilia essas entidades e os conselhos também do município a conseguir recursos no terceiro setor, como no Itaú Social, que nós já fomos contemplados em projetos para a nossa Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, que é uma forma também. Embaixadas, que também sempre lançam editais, organismos internacionais que também têm editais voltados para premiação e para atendimento de mulheres, atendimento de quilombolas, né? Então, a gente tenta perpassar essa questão de só através do governo federal. A gente tenta também captar através da iniciativa privada e em parceria com o terceiro setor. Então, basicamente, nossa experiência é essa, mas eu gostaria também de pegar um pouco mais de experiência, vocês de Campinas também, que eu sei que é uma referência nacional nessa área também. Inclusive, teve um secretário que teve uma parceria muito grande com vocês aí, o Victor Hugo, não sei se... E a Luciana Tsucada, que é daí também de Campinas. E é muito bom que a gente possa crescer e melhorar ainda mais. O que a gente puder melhorar, é mais ou menos isso. Denis, parabéns, hein, cara, o serviço que vocês fazem, o trabalho de vocês. Você apresentou um fluxo de procedimento muito interessante, inclusive com o terceiro setor, né? Bacana. Vou fazer uma pergunta para você, Denis. A sua coordenadoria tem quantas pessoas aí só nos convênios? Nos convênios, somos 3 pessoas. Tem um advogado, um pedagogo e eu como administrador. Eu sou administrador. Perfeito. Por que eu fiz essa pergunta para o Denis, pessoal, que é a realidade aí dos municípios
no Brasil. As coordenadorias de convênios, departamentos de convênios, eles têm pouquíssimas pessoas. Eles têm 3 lá que faz tudo aquilo, né? Tem município que tem uma pessoa, e aí existem casos na plataforma que você precisa colocar vários CPFs. Um exemplo, quem faz a prestação de contas não pode aprovar os relatórios, tem que ser outro CPF. Aí essa pessoa fica cheia de CPF ali do secretário, do prefeito, fazendo ela mesma o procedimento. É a realidade dos municípios, né? Então, o que eu quero colocar para vocês? O certo era ter uma pessoa no município só para ficar fazendo o que o Denis falou, abrindo todo dia os editais, estudando os editais, vendo os programas, entrando no site dos ministérios, das secretarias, entrando nos organismos internacionais que existem, que passam recursos. Só que essa pessoa ela tem que bater o escanteio e fazer o gol, né? Não dá ir para a área fazer o gol. Não dá para ela ficar o dia todo fazendo essas pesquisas. Por isso que é necessário a gente ter em mãos quais são os projetos prioritários, quais são as políticas públicas que aquele governo, em cima dos eixos do plano de governo dele, do plano de metas, quais são as políticas públicas que eu preciso buscar recursos para que eu consiga cumprir aquele plano de governo. O prefeito ele trabalha ali com 5, 4 eixos definidos depois em metas, em etapas, no qual algumas dessas precisam de recursos para executar. Então, em cima delas, em cima desse planejamento que eu vou estar ali buscando o recurso e ali entrando nas áreas que fazem parte da busca dessas políticas públicas. Infelizmente, o município que consegue ter uma equipe grande e ter uma pessoa que vai fazer essa busca diariamente, da leitura dos editais, da leitura dos programas, buscar junto aos ministérios, estar conversando junto à assessoria de parlamentar, que às vezes joga edital no site do parlamentar para estudar e captar. É um exemplo aqui no estado de São Paulo, a Tabata do Amaral faz isso. Então, ela lança o edital no site dela e ali você faz a captação do recurso, né? Geralmente é para a área da educação e 50% que a lei, que a Constituição Federal exige para saúde. Então, é o mundo aí o melhor dos mundos, né? Podemos dizer assim. Mas não é isso que ocorre na grande parte dos municípios, né? Por isso que ter esses projetos prioritários em mãos para estudar e buscar é necessário, né? E o fluxo é esse que o Denis falou, é um grande exemplo aí, parabéns aí, Denis, pela coordenadoria, pelo seu pessoal, é um bom exemplo. Uma outra etapa aqui que eu quero passar para vocês, que o nosso tempo está terminando, é a questão da governança. A gente sempre trabalha nessa questão de governança com os convênios, porque a gente tem, como eu falei, diversas áreas que a gente tem que estar conversando, né? Então, a gente tem ali desde o pessoal da política pública finalística, né? Um exemplo, o pessoal da educação, da saúde, da assistência, no qual vai nos abastecer de dados para buscar os recursos, né? Como atividade meio, jurídico, planejamento, licitação. Então, em termos de governança, o que eu sugiro para vocês? Sempre semanalmente fazer um ponto de controle com essas pessoas, internalizando os convênios ali. Então, eu tenho 15 convênios que estão em projeto. O Diego tem lá 15 convênios que estão em projeto. O departamento de convênios dele vai conversar com os responsáveis por esses projetos semanalmente. Trimestralmente, por trimestre, você vai sempre subir isso para o prefeito. Então, o prefeito, a cada trimestre, ele vai estar fazendo as decisões dele dessa dinâmica e vendo como que anda esses processos, né? Convênios têm prazo muito exíguo por conta de cláusula suspensiva, que é aquela que precisa da aprovação do projeto, ou até por conta da vigência mesmo, que não pode ser mais prorrogado, ou por conta do RAP, do resto a pagar, que todo ano ele surge, né? Então, os convênios, como ele tem esses prazos que amarram e faz com que o município trabalhe de forma mais dinâmica e célere, senão vai perder o recurso, é necessário esse ponto de controle entre o pessoal técnico, o gestor que está executando os convênios, semanalmente, e, por trimestre, o prefeito está deliberando a respeito. Então, sugiro a vocês questões de governança mesmo, né? Está fazendo sempre isso. Tendo esse ponto de controle, através de uma planilha no Excel, ou um sistema gratuito, nada de ficar também comprando sistema caro para isso, fazendo esse ponto de controle, hoje, na maioria das vezes, via vídeo, né? E, por trimestre, o prefeito
estar ciente dos convênios, principalmente os convênios que causam risco de perder, né, para deliberar a respeito. Essa questão da governança, quando a gente implantou aqui em Campinas, ela surgiu com uma efetividade muito grande nos convênios da prefeitura, internamente. Os processos internos estavam demorando muito, ou chegava no jurídico, tinha alguma amarra, ou na Secretaria de Planejamento, ou o próprio setor de projeto mesmo, que demora para elaboração. E por trimestre, o prefeito conseguiu ver esse olhar e analisar os pontos críticos, e ali determinar algumas ações, né, a nível de governança. E isso ajudou muito aí a esses convênios estarem andando aí e a gente publicando as licitações e executando, né? E principal, né, a população tendo bem ali, recebendo algum material ou bem ou aquela política pública essencial para eles. Então, essa questão de governança, coloco como um quarto ponto para vocês, é essencial também para a gestão dos convênios na captação de recursos também, tá bom? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, quer colocar mais alguma situação? Tranquilo, pessoal? Eu tenho o costume, quando todo mundo se cala, quer dizer que está tudo certo, vocês podem sair já executando aí, hein? Nessa fala com o meu pessoal lá, tá todo mundo quieto, então tá tudo perfeito, hein? A Pedrina escreveu que não estou conseguindo entrar no grupo, não sei, Mariana. Pedrina, me manda um e-mail que depois a gente conversa. Eu te coloco lá. Perfeito, gente. Só para fechar, então, vamos lá só aqui para eu deixar de forma mais didática para vocês. Eu coloquei os 3 pontos necessários para o desafio no primeiro ano de governo, que é o ponto do conhecimento, né? O ponto da questão do mapeamento dos stakeholders, né? E o ponto do framework, do planejamento. Como o exemplo aí, o Denis deu um exemplo de fluxo bem legal para a gente, que entra muito nessa questão do planejamento. E o quarto ponto para vocês é a questão da governança que é necessário na gestão. Lembrando que a busca de recursos vai de acordo com seus projetos prioritários e na demanda daquele momento em que situa-se o município, né, o país. Como exemplo, não adianta você começar a buscar recursos no qual a porta está fechada nesse momento de pandemia. E um outro olhar é o que necessariamente importa para o município. Tirar um pouco aquela síndrome de maluco, aprender a falar não para os parlamentares que querem contemplar o município com elefantes brancos e buscar o que realmente é necessário para o município, é necessário para a população, e vocês aí, mais do que nunca, é o que sabe que a sua população precisa e necessita nesse momento, em virtude de você estar próximo e tomando a dor aí da população na busca de um medicamento, numa vaga numa creche. É esse tipo de política que a gente precisa sanar no nosso município. E quero aqui, só para fechar, Patrícia, já passo para você, agradecer demais a todos, foi assim, agradeço a Comunitas pela oportunidade e me coloco à disposição de vocês para estar esclarecendo e aprendendo também junto com cada um aí. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos, Flávio. Acho que o papel dessa jornada toda foi ajudá-los a pensar nas suas realidades e conectar, né, esses insights. Esse é o objetivo. Então, Flávio, mais uma vez eu te agradeço. Quero deixar o convite aqui para que o grupo siga participando e acompanhando os próximos encontros. Então, a nossa mentoria extra próxima será na quinta-feira, com o tema de Previdência, será conduzido aí pelo colega do Flávio de Campinas, né, o ex-secretário de Finanças, o Tarcísio Sintra, e esperamos revê-los lá. Chamem as equipes relacionadas, as pessoas dos municípios, mesmo que não sejam vocês diretamente. E é isso. Mais uma vez, obrigada, Mari, aí também, toda a equipe de conhecimento por organizar. Querem dar um último recado aí, Mari? Passei por
Acho que é isso mesmo, Paty. Agradecer, também feliz de ver Então, gente, uma boa noite. Flávio, muito obrigada. E sigam acompanhando aí, né? Obrigada, Legal, gente. pessoal. Obrigado, gente. Obrigada, Boa gente. Boa Bom descanso a noite. todos aí. Bom descanso. Boa noite. Boa noite.